Fala robistas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de cracking aqui no canal. Se esse é o primeiro vídeo sobre esse assunto que você está vendo aqui no canal, eu te recomendaria o seguinte: assista antes a pelo menos os 2 primeiros vídeos, os links estão na descrição. Nesses vídeos mais antigos falamos sobre assuntos fundamentais e preparamos o nosso ambiente de análise. Depois disso vai ser bem mais fácil você entender o que estamos fazendo. Sobre isso, como sempre no canal, a gente passa as coisas com bastante calma e tranquilidade, mas alguns assuntos que já falamos bastante eu vou ser mais breve. Pronto, tudo isso dito e posto, podemos prosseguir. Mas antes, se inscreva no canal, custa nada e você ajuda muito. E curte o vídeo também. Agora sim, bora! Então aqui, como de praxe, é interessante que a gente rode nosso programa antes para a gente entender como ele funciona e já começarmos a pensar como a gente vai poder analisar ele. Aqui, é um programa com interface gráfica que a gente digita um nome de usuário e uma senha e colocamos para checar. Aqui no nosso caso, está falando que está errado. Já entendemos como isso funciona. Vamos direto agora para o XDBG. Então aqui já no XDBG, estamos aqui mais um dia. O que a gente pode fazer? Como de praxe, a gente pode analisar quais strings estão claros aqui no nosso programa. Como é que a gente pode fazer isso? Indo lá na parte pesquisar o nosso módulo atual, pesquisar referências a strings. Se a gente procurar por aqui, a gente já consegue ver aquela nossa string que informa que o serial inserido foi errado. A gente pode colocar um breakpoint nele. Pode fazer também isso com esse string de sorry, F2, assim como esses dois aqui também. Como a gente já falou também outras vezes em outros vídeos, o nosso programa ele não tem um código para desenhar uma janela do Windows, por exemplo, como a gente viu. Então ele pede para que o Windows desenhe essa janela para ele. A gente pode observar quais são essas chamadas que o nosso módulo atual faz para outros módulos, no caso o módulo do Windows através da DLL. A gente faz isso aqui, chamadas intermodulares. Aqui a gente já viu que o nosso programa ele cria uma message box. São essas 3 aqui. Vamos marcar todas elas e colocar um breakpoint nelas. Vamos limpar. Uma outra coisa também que a gente sabe que tem que ser feito é que o nosso programa consiga pegar os dados inseridos pelo usuário naqueles campos de texto. A função que faz isso do Windows é a getDialog. São esse aqui, item text. Também colocamos aqui os dois e colocamos F2 para marcar breakpoint nele. Breakpoints inseridos, vamos então rodar o nosso programa. Aqui, vou digitar, agora vou botar em checar. Lá. O primeiro breakpoint foi alcançado foi o breakpoint do getDialogItem, aquela função do Windows que pega o texto do campo de texto do nosso programa. Se a gente olhar aqui na documentação dessa função, a gente consegue ver que essa função precisa de 4 argumentos, sendo que um deles é o buffer, que vai receber o texto que está no campo de texto, outras informações, dentre elas aqui também o comprimento máximo de caracteres. Então se a gente voltar lá no nosso XDBG, no nosso programa, a gente consegue ver que esses 4 argumentos estão sendo colocados aqui, esse e esse. Um desses argumentos, conforme a documentação, é o buffer onde o texto que vai ser lido do campo de texto vai ser colocado. E é esse ponto aqui, Esse comando está carregando o endereço de um ponteiro de um espaço na pilha para EAX. A gente pode clicar com o botão direito, mandar seguir isso aqui no dump e tá aqui, Inicialmente esse é o endereço que é o buffer que está sendo disponibilizado para a função getDialogItemTextA. Você vai ver que depois que essa função for chamada, esse campo vai ser preenchido com a informação do campo. Vamos ver. Tá lá, programador. É o nome do usuário que nós colocamos. Então vamos continuar. De novo, paramos no segundo getDialog e novamente está sendo informado para esse getDialog um buffer onde a informação do texto vai ser colocada. Novamente vamos seguir aqui. Tá tudo zerado e depois que essa função for chamada, ele vai ser preenchido. Tá lá. A nossa senha digitada. Tá legal. Vamos continuar a execução do nosso programa e vamos ver onde ele vai parar. Vou clicar aqui. Ele parou naquele breakpoint daquela string que nós vimos anteriormente. Aqui no nosso caso é a string que vai informar que o serial que foi inserido não é um serial válido. Então se ele sabe que o serial não é o serial válido, então ele já calculou qual é o serial válido e já comparou com o nosso serial inserido e verificou que eles não são iguais. Por isso que ele exibiu aqui essa mensagem de derrota.
Então, já que nesse momento ele já calculou o serial correto, já testou e já comparou com o nosso serial inserido, provavelmente em algum momento aqui atrás do código ele fez isso. Então, vamos olhar o nosso código de trás para frente. Estamos aqui no momento nessa instrução. Antes dessa instrução ser executada, esta instrução aqui de cima foi executada, que foi um salto condicional. E olha só quem está aqui embaixo, é justamente a mensagem de vitória, ou seja, quando o serial inserido for o serial correto. Esse JNE aqui que está fazendo um salto baseado no teste anterior. Então, se a gente tiver que craquear esse programa para que qualquer serial inserido seja considerado válido, aqui é um bom lugar para a gente fazer isso. É só esse jump não acontecer que qualquer execução do programa vai acabar caindo aqui dentro. Mas a gente não quer só craquear o nosso programa, a gente quer criar um gerador de serial. Então a gente tem que entender como esse serial é gerado. Vamos continuar voltando aqui à execução do nosso programa. Antes do nosso JNE ter o nosso teste EAX, que simplesmente testa se o EAX é 0. Se o EAX for 0, esse pulo não vai acontecer e o caminho de vitória vai ser percorrido. Isso é importante. Então, em algum momento, quando o nosso serial for inserido corretamente, esse EAX tem que ser zerado. Mas vamos continuar voltando. Tem esse push e antes dessa instrução push tem essa instrução aqui, ó, um jump incondicional. Vamos continuar voltando. Tem um XOR EAX. Isso é bem interessante, porque esse XOR EAX está simplesmente zerando o EAX, porque um XOR de uma coisa por ela mesma simplesmente zera. Isso é interessante, vamos continuar voltando. A outra instrução anterior a essa foi essa daqui. É um salto condicional também baseado no teste anterior, que é esse teste DL. Esse teste DL está testando se o registrador DL está zerado ou não. Mas o que é esse DL? A gente já falou isso nos vídeos anteriores. O DL é o primeiro byte do registrador EDL. Se a gente olhar o valor de EDX agora, vemos que só o primeiro byte dele tem um valor, que é o valor que está inserido em DL. O valor é o valor 41 em hexadecimal, que representa a letra A. Então já temos um spoiler que o XDBG nos ajuda aqui. O registrador SX está guardando um endereço. E esse endereço é o início de uma string. E essa string é essa daqui. Programador 3257.731, que me parece ser um serial válido calculado em algum momento anterior do código. Só vamos testar se esse serial é o serial realmente correto. Eu vou copiar essa string. Copiei. Vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar todos os breakpoints durante um tempinho e vou reiniciar a execução do nosso programa. Então tá aqui. Vou colocar programador e aquela senha que nós copiamos e well done. Viram? Vou abrir novamente aqui o meu programa, vou setar os breakpoints, habilitar eles. Isso mesmo, aquele era um serial válido. Então a gente tem que voltar aqui no nosso debug para entender o que está acontecendo. Como eu falei antes, SX, durante a execução do programa, guarda um endereço de memória onde vai ficar localizado o serial correto. Vamos voltar aqui nesse pedaço novamente, ó. Então tá aqui, SX. Essa linha aqui está comparando o primeiro byte desse endereço que está em SX, que guarda o serial correto, com o valor do byte que está no registrador DL. Se a gente olhar uma linha antes, a gente vê que está sendo movido para esse registrador DL um byte do endereço que está guardado em EAX. Vamos fazer o seguinte, vamos setar um breakpoint aqui com F2 e reiniciar a execução do nosso programa para a gente ver o que tem dentro desse endereço que está em EAX. Então vamos lá, vamos reiniciar o programa, vamos executar, vamos colocar aqui programador vamos checar, paramos no nosso primeiro breakpoint, vamos continuar até parar nesse breakpoint aqui, ó, parou. Então, se a gente olhar esse endereço que está em EAX no nosso depurador, o XDBG já nos dá um auxílio, tá? Ele já informa aqui o que tem dentro desse registrador EAX. Na realidade, o registrador EAX, eu vou botar aqui, seguir no despejo. O registrador EAX está guardando esse endereço de memória aqui, que é o 19F860, e a partir desse endereço de memória nós temos esses bytes aqui que representam a letra A, que foi a senha que nós inserimos. Então é isso. Esse registrador EAX, nesse momento do código, está guardando o nosso serial que foi inserido. Vamos então de novo, instrução por instrução, para vermos o nosso serial inserido ser comparado com o serial correto. O primeiro byte que está em AX, o nosso A,
é movido para o registrador DL. Olha, por enquanto está aqui, o EDX está todo zerado, vocês estão vendo? Eu vou executar uma instrução, vocês vão ver que agora ele vale 1, porque o primeiro byte foi copiado para o registrador DL. Agora, o primeiro byte do que está guardado no endereço em SX, que é o nosso serial correto, vai ser comparado com o nosso registrador DL que está guardando o valor 41, que é o primeiro caractere da nossa senha. Eu vou até seguir aqui para vocês verem, ó. SX, seguir. O SX é esse endereço aqui, 19F8A0. E o que tem nele? A partir do início, ele tem toda essa string terminada com um caractere nulo, o 0, que é essa string programador 3257731. Essa instrução vai fazer isso então, vai comparar o primeiro byte, que é o 50, com o byte que está em DL, que é o 41. Repare como é que o nosso zero flag vai ser alterado. A nossa comparação deu errado. Os valores não são iguais, afinal 50 é diferente de 41. O nosso JNE, nosso Jump If Not Equal, vai acontecer, seguindo o caminho para exibir a mensagem de erro. Vocês estão vendo aqui, ó, ele segue para cá e depois a gente acaba seguindo de novo para cá para a mensagem de erro. Vamos fazer o seguinte, vamos reiniciar o programa e vamos colocar o nosso serial correto. Vou copiar novamente aqui e vou reiniciar o programa. Vou rodar ele, vou colocar aqui, programador e o nosso serial correto. Vamos ver o que acontece. Ah lá, ele está pegando o nome do usuário, o serial que nós inserimos e agora ele está aqui. Paramos novamente nesse pedaço de código que vai começar a comparar as strings do serial que nós inserimos com o serial que é o correto. No nosso caso, como a gente já sabe, vai dar tudo certo nessa comparação. Só para vocês olharem, ó, o que está em EAX, eu vou seguir, tá lá. Esse é o que está em EAX. E o que está em SX, eu vou carregar aqui nessa segunda aba, o que está em SX está isso aqui, que é igual, né? Então, essa instrução, vocês vão ver, vai copiar o primeiro byte desse endereço, que é o 50, para o registrador DL. Olha lá, acontecendo, 50. Agora ele vai comparar o primeiro byte do endereço que está em SX, que é esse aqui, que é esse byte 50, com o que está em EDX, que também é 50. Reparem na zero flag, tá lá, a zero flag continua 1, ou seja, a comparação deu certo. Esse JE não vai acontecer. A próxima instrução é essa teste DL. O que ele está vendo? Se o DL é 0. No nosso caso, sabemos que não é 0 porque ele é 50. Então, como ele não é 0, esse jump equal não vai acontecer. Agora, o que ele está fazendo? Ele está movendo o byte dessa região de memória, que é a X, que a gente já sabe que é essa daqui, mais 1. Então ele está pegando essa região de memória mais 1. Ele está pegando um 52, esse byte de valor 52 e movendo para o DL. Reparem aqui que o EDX vai mudar. Tá lá, agora é 52. Depois ele vai fazer a comparação de novo do SX, mas não do primeiro endereço de SX, e sim o primeiro endereço de SX mais 1. Que a gente olhar aqui é o segundo caractere, que também é 52, como sabemos. Ele vai comparar, isso vai dar certo. O jump not equal não vai acontecer, porque eles são iguais. Agora o que ele faz? Ele atualiza os endereços de AX com 2 e o endereço também de SX com 2. Agora, se a gente for seguir o AX, agora aqueles dois primeiros caracteres, que é o P e o R, ficaram para trás. Agora o AX começa a apontar a partir do terceiro caractere. Isso também aconteceu aqui com o SX, também da mesma forma. Agora ele vê novamente, se já chegamos no final da string testando o DL, como não é o caso, ele volta e repete a mesma coisa. Esse pedaço de código aqui simplesmente compara as duas strings. É como se fosse um string compare que nós já vimos em outros vídeos anteriores. Aqui no caso ele faz tudo entre aspas manualmente. Se as strings forem iguais, o EAX vai ser zerado. Essa instrução aqui, ó. Se tudo der certo, no final essa instrução vai ser executada, EAX vai ser zerado e esse teste EAX vai dar certo. Então esse jump não vai acontecer e esse caminho vai seguir, o caminho com o serial correto. Legal, né? Mas de onde vem a string com o serial correto? Essa é uma boa pergunta. A gente vai ter que voltar no código antes da parte que o nosso código compara nossas duas strings. O código que a gente quer observar está antes disso, então. São até poucas linhas. É daqui até aqui. Logo após o segundo get dialog item text e o início da comparação das nossas strings, a gente tem três funções. A gente tem a get local time,
essa WSPrintFA e essa Output Debug String A. Essa última aqui não é tão importante para a gente. Ela só serve para o programa se comunicar com um debugger. As outras duas funções, essas sim são importantes para a gente. Vamos na WPrint primeiro. Vamos dar uma olhada no MSTM dessa função. Eles falam que essa função serve para formatar uma string baseada em uma máscara que vai ser informada pelo programador. Essa função tem, então, no mínimo 2 argumentos. A máscara, que está aqui embaixo, ó. Essa máscara é informada pelo programador naquele formato da linguagem C, vocês vão ver. E também é informado um buffer, onde a string formatada vai ser gravada. Então, voltando aqui no nosso código, esses 2 argumentos que nós falamos anteriormente são esses 2 aqui, ó. Essa aqui é a máscara e esse aqui é o buffer. É esse endereço aqui que está sendo movido para EAX para depois ser colocado na pilha. E olha que coincidência, esse endereço é o mesmo do daqui de baixo, onde fica o serial correto. A função WSPrintFA precisa também, logicamente, dos pedaços que vão compor a string formatada final, que são esses outros pushes anteriores aqui, ó, todos esses aqui. A gente já vai falar deles depois de falarmos daquela outra função lá, a getLocalTime. Lá de novo no nosso já famoso MSDN, vamos olhar essa função. A gente vê aqui que a função getLocalTime retorna a data atual para uma estrutura do tipo systemTime, que está escrito aqui embaixo. Essa systemTime tem esse esqueleto aqui, vamos carregar para vocês verem. Essa systemTime é uma estrutura que tem esse esqueleto. Então deixa eu voltar aqui no debugger, que vocês vão ver o seguinte. Essa posição de memória aqui, 4142A0, é o local de memória do início da estrutura systemTime aqui do nosso programa, que vai receber o retorno dessa função getLocalTime aqui. Nesse momento do código, ele já tem os dados. Vamos olhar isso no dump. Se a gente colocar aqui, ó, clicar com direito, seguir no dump, a gente vê essas informações aqui. Acreditem ou não, esses números representam o ano, a hora, o dia, minutos, segundos do momento em que o getLocalTime foi chamado pelo nosso programa. Vocês conseguem enxergar essas informações? Não? E agora? E agora? E agora? Bem, não é assim que a gente vê, não é verdade? Se a gente olhar lá na estrutura do systemTime, a gente vai conseguir entender. Então, voltando aqui, o systemTime vai guardar o ano, o mês, o dia da semana, um dia, a hora, minuto, segundo, milissegundos. E cada uma dessas informações ocupam uma palavra dentro da nossa estrutura do systemTime. Uma palavra nada mais é do que 16 bits, ou seja, 2 bytes. 2 bytes para o ano, 2 bytes para o mês e assim sucessivamente. Se a gente voltar lá no nosso XDBG, a gente consegue ver então que esses 2 primeiros bytes são aqueles que representam o ano, esses 2 bytes representam o mês, e assim sucessivamente. Então vamos pegar aqui como exemplo os bytes do ano, que são esses 2 primeiros aqui. Vamos testar para ver se esse valor aqui representa de fato o ano atual. Aqui está salvo o valor E707. A gente pode muito bem abrir a calculadora do Windows, que nos ajuda muito nessa tarefa. Então tá aqui, a calculadora do Windows aberta com a aba Programador, tá bom? Aqui, ó, clica aqui no tracinho Programador. A gente vem em hexadecimal e coloca E707. Isso está dando valor decimal de 59.143. A gente sabe muito bem que não estamos ainda nesse ano, não é verdade? Então, essas informações estão erradas? Não, não estão. O sistema operacional Windows é um sistema conhecido como Little Endian. Isso é uma das formas que temos na informática para guardar informações. Existe o Little Endian e o Big Endian. No nosso caso aqui, o Little Endian quer dizer o seguinte: os bits menos significativos são guardados primeiro na memória. Então o que a gente está vendo aqui não é que o nosso número, a nossa informação seja E707. Ela na realidade é o contrário, porque o Windows é Little Endian. Então na realidade a informação tem que ser lida de trás para frente. Então na realidade é 07 E7. Então tá aqui, se a gente voltar e corrigir a informação, é 07 E7. A informação de ano é 2023 e está correto. Isso aqui está sendo rodado no ano de 2023. Então, voltando,
a gente pode ver que aqui, tirando a prova real, esses outros 2 bytes guardam a informação de mês, então é 0007, foi rodado em julho. E assim para as outras informações também, 001, 001F, 00000D. Tá, mas eu falei, mas o que isso quer dizer aqui para o nosso programa? A outra função que a gente falou, a wprintf-a, além daqueles 2 argumentos, que é o buffer e a máscara, ela recebe também os argumentos que vão ser juntados para compor a string final formatada. Pela máscara do nosso programa, primeiro, a nossa função WSPrintf-a primeiro vai pegar uma string, seguida por um traço e depois 3 números. A gente tem que identificar, então, cada um desses elementos que vão compor a string final, que é o serial calculado pelo nosso programa. Se a gente conseguir ver isso, a gente consegue descobrir como o nosso programa calcula um serial válido, baseado no nosso nome de usuário. Como a gente sabe, os argumentos na pilha são colocados de trás para frente. Então, o primeiro número dos 3 é esse aqui, ó. Esse primeiro dado que é colocado na pilha está sendo colocado de trás para frente, então ele representa o último número que a gente quer colocar aqui na nossa máscara. E esse dado é uma informação que está localizada na posição de memória 4142A6. Lembra lá que o nosso System Time fica na posição de memória 4142A0? Mas a gente está querendo a informação que está no 4142A6. Que nós sabemos são 6 bytes à frente, que é esse cara aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente tem que reparar, o nosso comando diz que a gente está movendo uma word, uma palavra de 16 bits, desse endereço de memória para o EAX. E esse move ZX quer dizer que a gente move essa informação e, como nossos registradores são registradores de 32 bits, vai ficar faltando um pedaço, né? A gente está movendo só 16 bits para um registrador de 32 bits. Esse ZX quer dizer que é para completar o resto da informação com 0. O comando diz que é um word a partir do endereço 4142A6. Então, o que a gente está fazendo é mover 2 bytes, que são esses 2 caras aqui, ó. O da posição de memória 4142A6 e o de 4142A7. E esse dado representa o 4º atributo do nosso System Time, que é o dia. Aí ele bota isso na pilha, depois ele pega outra informação, da mesma forma, só que é o 4142A2. Se a gente for olhar aqui, o 4142A2 vão ser esses 2 bytes aqui, e eles representam o 2º atributo do System Time, que é o mês. Depois ele move para o EAX 2 bytes a partir do 4142A0, que é o primeiro atributo do System Time, o ano. Só que antes de incluir isso na pilha, ele também soma o valor 4D2 a esse valor. Então, baseado no que nós temos aqui, fica 07E7 mais 04D2, que é igual a CB9 em hexadecimal, ou 3257 em decimal. Se a gente olhar tudo em decimal, a gente vê que o nosso ano é 07E7 em hexadecimal, porém é 2023 em decimal. E esse valor 04D2 é igual a 1234. Então ele está fazendo basicamente a somar 1234 ao ano atual, colocar isso em EAX e depois colocar isso na pilha. Depois ele move aquilo que está na pilha na posição EBP-30, que a gente já viu antes. É o local onde a função getDialogItemTextA salvou o nome do usuário. A gente pode tirar essa prova real. Se a gente clicar aqui com direito e colocar em seguir no despejo, a gente consegue ver aqui, ó, é onde foi salvo o nome do usuário. Com tudo isso agora, ou seja, ele pegou o nome do usuário, depois ele pegou o ano, depois ele pegou o mês, depois ele pegou o dia, aí ele compõe tudo isso numa string só e guarda no endereço que foi passado, naquele buffer que foi passado, que está salvo aqui, EBP-70. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou rodar o programa de novo. Então eu vou fazer de novo aquilo. Eu vou vir aqui nos nossos breakpoints e vou desabilitar eles. Nosso programa rodar normal. Vou reiniciar e vou rodar o programa. Tá aqui. Eu vou colocar um nome de usuário qualquer aqui. Eu vou botar teste. Deixa eu carregar também a nossa calculadora. Então, baseado no nosso cálculo, a gente sabe que o serial correto vai ser teste, traço, depois o ano 2023 mais 1234, depois é o nosso mês,
7 e depois o nosso dia. Hoje é 31. Vamos checar. Tá lá, well done. Ou seja, descobrimos como é calculado o serial correto baseado no nome de usuário. Então legal, já temos o que nós precisamos. Só falta a gente programar o nosso gerador de serial. Antes de começar a fazer isso, se inscreva no canal, robista. Não custa nada. Vamos lá, voltando. Eu vou fazer algo bem simples aqui usando o Python mesmo. Então vamos lá. Vou começar com import datetime. Vou botar um print aqui só bonitinho, tá? Vou pedir para o usuário colocar qual é o nome de usuário, username. Vou pegar o datetime.now. Vou salvar isso numa variável chamada now. Agora eu vou pegar o ano, que vai ser igual ao now.year, mais 1, 2, 3, 4. O mês, que vai ser igual ao now.month. E o dia vai ser igual ao now.day. Vou botar o nome vazio. A gente faz um teste. Se o tamanho de username for maior do que 48, que é o limite dado lá no nosso programa, então o nosso nome vai ser só os 48 primeiros caracteres do nosso username. Se não, o nosso nome vai ser o próprio username digitado completo. Depois, eu simplesmente imprimo qual é o serial válido, baseado naquela nossa análise, né? Primeiro é o username, traço, depois o ano, o mês e o dia. Eu vou salvar isso e agora vamos testar. Vamos rodar o nosso KeyGen aqui, botar o nosso nome de usuário de prog e esse é o serial. Vamos testar. Prog. Well done. Damn, I'm good. Pronto, robistas, é isso. Nosso KeyGen totalmente funcional. Como exercício para vocês, tente craquear esse nosso programa. Eu já dei um spoilerzinho para você durante o nosso vídeo, para você saber onde você deveria modificar para que qualquer serial que a gente coloca aqui seja considerado como válido. E é isso, robistas. Estamos evoluindo nas nossas capacidades de engenharia reversa e cracking. E a gente vê que mesmo um crack ainda bastante simples, nos ensinou bastante coisa. Então acho que vale a sua inscrição, não é verdade? Não custa nada, mas para o canal é excelente para a gente poder crescer, continuarmos motivados a trazer conteúdo maneiro para vocês. Então é isso, se inscreve no canal para ficar ligado nas próximas partes, curte o vídeo também, né, para nos dar essa moral. E se ficaram com qualquer dúvida, fala aí nos comentários, beleza? É isso, robistas, um abraço e tchau!